Indonésia. Um arquipélago de mais de 13 mil ilhas que se estendem no Oceano Pacífico, com pitorescos litorais, florestas, paisagens magníficas. Um verdadeiro paraíso tropical. Este grande país de ilhas é caracterizado por muita diversidade, desde suas cidades congestionadas até a Mata Virgem. Um país onde 800 idiomas diferentes são falados, criando uma rica mistura de contrastes de tradições culturais e cores. A população de 200 milhões coloca a Indonésia como o quarto maior país do mundo, com seu eixo comercial, a próspera metrópole de Jakarta. Com uma competente administração, a Indonésia tem se destacado dentro da comunidade de países da Ásia em desenvolvimento. Mas perante as complexidades do mundo moderno, persiste um lado mais simples e calmo. Espalhados nas suas florestas, vivem centenas de grupos étnicos, cada um tendo sua própria língua e cultura. Trabalhando em conjunto com o governo, a IMMP, uma organização filantrópica de crentes da Indonésia, se empenha em dar assistência a esse povo, ao passo que se entrosam com o restante da sociedade. Porém, o foco desta história é uma ilha e seu povo, Taliabo, uma ilha tão remota que é difícil encontrá-la em mapas. É uma ilha tão isolada que o povo ainda não teve a chance de participar do mundo moderno. Esta é a história dos Taliabo e de dois casais de missionários da missão Novas Tribos, Estevão e Mary Lonete, e Daryl e Kyla Paul. Missão Novas Tribos. No princípio, há muitos anos, havia vida eterna nesta ilha. Alguns que viviam e nunca morriam. Nós, os Taliabo, aprendemos isto dos nossos ancestrais, mas eles se foram. Foram embora desta ilha para além do horizonte. Eles se foram e levaram a vida eterna. A gente se tornou um povo pobre que acabava morrendo. Assim nossos ancestrais contaram para nós. Esta é a história dos Taliabo. A história de Taliabo. Minha infância foi terrível. A gente não tinha nada, hortas que não produziam. A gente não tinha nada para negociar e nem como ganhar dinheiro. Quando pequenos, a gente usava saias de casca de árvore que não duravam nada. Às vezes a gente vestia sacos. A gente lutava com as amarguras da vida. A gente ouvia nas histórias antigas que existia um rio da vida. Quem achasse o rio e bebesse dele viveria para sempre. A gente procurou, mas ninguém achou. Assim a vida eterna ficou perdida e a gente continuava morrendo. Temíamos a morte. Era nosso maior medo. Andávamos perdidos na escuridão como cegos, procurando uma saída. Por essa razão, usávamos magia negra de todos os tipos para proteger nossos corpos da morte. Tínhamos esperança da vida eterna, mas, quando menos esperávamos, a morte caía sobre nós e nos levava. Percebíamos que quando uma pessoa morria, o corpo apodrecia, mas não a enterrávamos. Quando a carne apodrecia, colocávamos os ossos em uma caixa e guardávamos em casa. A gente esperava para ver se voltava, mas nunca voltava.
A gente cavava uma cova rasa e colocava o corpo dentro. À noite o vigiávamos, protegendo dos porcos e cachorros. Dormíamos ali, sempre esperando que voltasse a ter vida. Mas ele nunca voltava. Então fazíamos do espírito daquela pessoa o nosso guia e o adorávamos. Pegávamos um pouco do cabelo, uma unha, um dente, para obter poder sobre nossos inimigos. Chamávamos ao espírito. Pai, cuida de nós, protege-nos das doenças. Pai, dá poder para a gente ficar vivo neste mundo. A gente trazia oferendas e esperava, mas ele nunca voltava. E a comida ficava preta e podre. Tínhamos pajés, homens poderosos que tinham a responsabilidade de impedir a morte. Eles dançavam e entravam em transe. Através dos sonhos, os espíritos diziam a eles onde devíamos caçar, pescar e qual feitiçaria usar para os doentes. Nossos olhos viram muitas proezas. Pensávamos, este é o caminho para vencer a morte. Os pajés pensavam que tinham poder para viver para sempre. Mas assistimos à morte de um por um. Estávamos confusos. Estávamos procurando a vida eterna através de um homem que também morria. Dentre todos os pajés, quem pode suportar o peso da morte? Um pajé morre e outro toma o seu lugar. Talvez este ache aquilo que estamos procurando. Eu procurava uma saída. Tínhamos muitos problemas por causa das dificuldades da vida. Estávamos em apuros com as doenças e morte. E não entendíamos o sentido da vida. Existe uma banana selvagem na floresta cujas folhas e o tronco parecem verdadeiros. Mas, quando abrimos a banana, não há nada dentro. Assim também eram os Taliabo. Éramos vazios. Nos apegávamos em uma coisa e depois em outra. Mas, no fim, a morte nos alcançava. Então, esperávamos que aqueles que levaram a vida eterna dos Taliabo voltassem. Mas eles nunca voltaram. Eles devem ter se esquecido de nós. Se pelo menos pudéssemos encontrá-los, a gente poderia pedir que voltassem. Em desespero, construímos uma balsa. Era uma balsa grande que levou meses para ser construída. Enchemos com cestas de frutas e verduras, nozes, tabaco e folhas de todo o canto da ilha. Por último, colocamos os ossos de 2 Taliabos. Um homem e uma mulher, para proteger a carga e guiar a balsa. O rio levou a balsa até o mar, e com ela se foram nossas esperanças. Será que veriam a balsa flutuando no grande desconhecido? Será que diriam, olha, isso vem de Taliabo. Será que voltariam trazendo a vida? A balsa foi levada para alto mar, mas ninguém veio. E continuamos morrendo. Muitas luas cheias vieram e passaram. Daí um dia, ouvimos que homens brancos tinham chegado na nossa ilha. Eles vieram andando pela praia, 2 deles. Estávamos exaustos. Viajamos 3 dias e 3 noites de navio cargueiro. Finalmente estávamos chegando. E teríamos que colocar em prática tudo o que tínhamos aprendido, pois estávamos indo para encontrar pessoas de quem muito pouco sabíamos. Depois de desembarcar do navio e seguir de lancha até a praia, caminhamos 50 quilômetros pelo litoral. As ondas batiam com tanta força que os respingos criaram uma crosta de sal em nossos rostos. Enquanto andava, lembrei que anos antes tínhamos orado a Deus, pedindo que nos levasse a um povo preparado para ouvir a sua palavra.
Deixamos o litoral e caminhamos mais 4 horas, passando pelo maior bambuzal que já tinha visto na minha vida. Chegamos a uma grande aglomeração de taliabos. Ficamos impressionados ao ver tantos em um só local. Descobrimos mais tarde que era uma cerimônia de iniciação e que estavam ali representantes de todas as partes da ilha. Ficamos surpresos. Eles eram as primeiras pessoas brancas que a gente tinha visto. Será que estes seriam nossos ancestrais? Aqueles que nos abandonaram tantos anos atrás? Nós perguntamos a eles: senhores, o que vocês estão fazendo aqui? Nosso intérprete nos contou que eles queriam saber por que viemos. Falamos que queríamos viver com eles. Queríamos aprender sua língua para poder transmitir-lhes uma mensagem muito importante. Enquanto ele traduzia o que tínhamos falado, todos começaram a falar de uma só vez. Durante toda a noite, nós os interrogamos. Outros viriam depois? Será que iriam nos forçar a fazer qualquer coisa? Não queríamos que levassem nossas hortas ou esposas. A gente ficou admirado por eles quererem viver entre nós. Ao amanhecer, após respondermos todas as perguntas, perguntamos aos taliabos se poderíamos trazer nossas famílias para morar entre eles. Depois de um breve silêncio, com uma só voz, como um trovão, com suas mãos estendidas, gritaram Tarima, que quer dizer nós aceitamos, sem ter a menor ideia do quanto esta decisão iria mudar as suas vidas. Os homens brancos trouxeram suas famílias. Construímos casas para eles na beira do rio Mira. Eles queriam aprender nossa língua e ensinamos o melhor possível. Mas eles aprendiam muito devagar. Até nossos filhos podiam aprender mais rápido, mas continuamos e tentamos encorajá-los. Dia após dia eu ia às suas casas para ensinar nossa fala. Eu disse a eles: vocês têm que aprender nossa língua mais rápido. Muitos de nós estão ficando velhos e querem ouvir essa história antes de morrer. Analisávamos aquelas pessoas e pensávamos se a história que iriam contar seria como a nossa história. A nossa contava desde o princípio. Alguns diziam que fomos formados do suor de uma grande pedra. Outros falavam que a gente era filho do sol e da lua. Uns falavam uma coisa, outros outra. Ninguém concordava. Era difícil saber a verdade. Eu ainda não tinha me encontrado com os homens brancos e suas famílias, mas eu queria saber se eles sabiam da vida eterna. Pedi a um menino para escrever minhas palavras. Nós não sabemos como este mundo foi formado no começo. Quem foi que plantou essas plantas que comemos, mas que ainda nos deixam morrer? Nós vivemos em muita aflição. Estamos esperando por sua história sobre este mundo. Não sabemos por que vivemos, não sabemos por que morremos. Por que somos tão amaldiçoados? Tira logo de nós a ignorância. Durante uma das nossas aulas para aprender a língua, recebemos uma carta enviada por uma mulher leprosa que morava à distância de uma caminhada de meio-dia. Este foi nosso primeiro contato com Bulerria Kempank, uma mulher extraordinária. Como peças de um quebra-cabeça que se encaixavam, começamos a entender a cultura dos taliabo. É importante que entendamos que a busca que tinham pela vida eterna não era uma busca do Deus verdadeiro, mas sim um simples escape para a morte. Eles não precisavam de Deus. Eles nem pensavam nele. Eles nos contaram como constantemente tinham buscado a vida eterna e por fim construíram a balsa. Interessante que a balsa foi construída na época que nascemos. Os taliabo tinham esperado durante muitos anos e continuavam esperando. Muitos chegaram a tal ponto de desespero que participavam das tradições, mas não acreditavam mais nos pajés, que tinham falhado. À medida que ficávamos mais fluentes na língua, os taliabo ficavam mais impacientes. Finalmente, depois de 4 longos anos de estudo, chegou a hora de ensiná-los. Marcamos com os taliabo a data que começaríamos o ensino. Todo mundo só falava disso. Pessoas mudaram de toda parte da ilha para ficar perto. A gente contava os dias. Alguns de nós plantamos hortas maiores para alimentar a multidão. No início, quando viemos morar nesta área, não havia uma casa à vista, só bambu. E enquanto nos preparávamos para ensinar, pessoas vieram de todas as partes da ilha. Mais de 30 novas casas foram construídas.
A aldeia mais próxima cresceu também, quase 50 casas. A única razão era que queriam ouvir a história. Tivemos reuniões para decidir como deveríamos agir. Decidimos que ninguém poderia conversar e muito menos dormir. Escolhemos alguns homens que iriam bater na cabeça daqueles que não se comportassem bem. Esta seria a primeira vez que os Taliabo iriam ouvir a palavra de Deus em sua língua. Estávamos preocupados caso entendessem mal a história da Bíblia e a confundissem com suas próprias crenças e lendas. Tínhamos a grande responsabilidade de nos comunicar com clareza. Os Taliabo tinham que entender algumas verdades básicas. Deus é o Criador soberano. Ele é santo e nos deu a lei, mas também é o amoroso autor da salvação. Esses conceitos guiariam seus entendimentos a uma visão bíblica sobre o pecado e suas consequências. Planejamos ensinar desde o início do Velho Testamento para que eles pudessem ter uma base correta para entender o Evangelho da Graça. Passamos horas procurando as melhores palavras com a ajuda do nosso intérprete para expressar terminologias e conceitos bíblicos. Quando ele nos ajudou a traduzir Gênesis 1:1, no princípio Deus, ficou admirado por Deus ser tão poderoso que pôde simplesmente falar e o mundo passou a existir. Com os olhos arregalados, ele sussurrou: quando todos ouvirem isso, eles vão morrer, simplesmente vão morrer. Ensinamos 4 dias por semana, com uma frequência de mais de 400 homens e mulheres. Os Taliabo decidiram que os idosos e os enfermos deveriam ficar na frente para ouvir melhor. A história começou com Deus. Tínhamos ouvido sobre esse Deus através dos nossos ancestrais. Não sabíamos muito a seu respeito e o chamávamos de você. Quando olhávamos para as estrelas, as achávamos lindas. Mas nunca pensamos em quem as fez. Não conhecíamos o Criador das estrelas. Agora estávamos ouvindo que você existia antes do que qualquer coisa neste mundo. Inacreditável! Eu pensei, eu não quero perder nenhuma palavra desta história. Esse é o verdadeiro caminho. Quando vi que Deus criou o mundo inteiro e criou Adão e Eva, comecei a entender. Agora eu entendo que Deus nos criou. Fiquei contente só em pensar. Aprendemos que Deus sabe de tudo. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Que os olhos e ouvidos de Deus não são como os nossos. Seus olhos veem tudo e Ele ouve até os pensamentos do nosso coração. Quando ouvi isto, disse: isto me deixa nervosa. Depois que Estevão me ensinou que Deus estava presente em todo lugar, um homem ficou de pé e disse a todos: irmãos e irmãs, escutem o que eu vou dizer. Lembrem que quando vocês forem para suas hortas e pensarem que estão sozinhos, Deus está lá. Cuidado! Estão ouvindo o que eu estou dizendo? Ele vê tudo o que vocês fazem. Estas foram as primeiras indicações de que estavam compreendendo claramente o que estávamos ensinando. Nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, a Bíblia nos ensina que desobedecer a Deus é pecado e que o seu resultado é a morte, física e espiritual. Em poucas horas de ensino da palavra de Deus, questões que perturbavam os Taliabo há centenas de anos finalmente estavam sendo respondidas. Agora sabiam por que as pessoas morriam. Também ouviram que Deus amava tanto a sua criação que mandaria um libertador, aquele que iria livrar os pecadores da morte. Este que foi prometido foi o primeiro raio de esperança do povo Taliabo. No passado, eu era como um peixe fora d'água, me debatendo para cá e para lá, tentando encontrar a vida eterna, mas agora não faço mais isso. Agora estou esperando o prometido, aquele que irá nos libertar. Quando ouvi a história de Noé e a arca, pensei comigo mesmo: se estivéssemos vivos naquela época, certamente estaríamos do lado de fora daquele barco, implorando para Noé nos deixar entrar. Seríamos as pessoas levadas pela enchente. Não somos nada diferentes deles. Quando contamos a história das cidades de Sodoma e Gomorra, as pessoas disseram: estou lhe dizendo, nossas vidas são iguais às das pessoas de Sodoma e Gomorra. Começaram a temer o julgamento de Deus pelos pecados. Daquele dia em diante, começaram a chamar suas aldeias de Sodoma e Gomorra.
Eu não queria perder nenhuma das palavras da história, mas fiquei muito doente, com malária. A minha pele estava quente e meu corpo tremia. A minha cabeça parecia que estava dentro de um tambor. Eu pensei, como vou ouvir a história hoje? Estou doente demais. Daí eu pensei, da mesma forma que estou deitado aqui no chão, posso estar deitado lá. Então me enrolei no sarong e pedi que alguns dos meus amigos me carregassem para uma loca do ensino para eu continuar ouvindo a história. O ensino sistemático nos permite lançar alicerces simples para cada verdade apresentada. Cada nova verdade é apoiada em uma verdade anterior. Usando as histórias bíblicas, mostramos como Deus se relaciona com suas criaturas. Primeiramente, dávamos um pano de fundo. Os egípcios mantinham os israelitas cativos. Deus disse ao faraó, deixa meu povo ir. Mas ele recusou. Deus então causou calamidades sobre o Egito, e mesmo assim o faraó recusou libertar o povo. Por fim, Deus disse que mandaria uma última praga. O filho primogênito, o primeiro nascido de cada família, morreria. Mas Deus providenciou uma maneira de escapar deste julgamento. Instruiu que cada família israelita teria que oferecer um cordeiro perfeito, matá-lo e aplicar o sangue dele nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte viesse cumprir o julgamento de Deus, ele passaria acima de cada lar que tivesse o sangue aplicado. Através dessa história, os Taliabo vieram entender que Deus era soberano sobre Israel e o Egito, e que ele é santo, julgando aqueles que insistem em tomar seu próprio rumo. Ao mesmo tempo, ele graciosamente libertou aqueles que demonstraram confiança na sua palavra. Aqui também teremos introduzido o conceito da substituição. Um cordeiro inocente morre em lugar do primogênito. Os Taliabo apreciaram esse ensino e se identificaram com ele. Poucos dias depois que ensinamos sobre a primeira Páscoa, fomos à casa de Mama Nama. E lá vimos que seus portais estavam pintados com tinta vermelha. Questionamos por que fez isso. Disse, bem, não temos ovelhas na ilha. E pensei que o sangue de porco não serviria. Então fui ao litoral e encontrei essas latas de tinta vermelha. Você sabe, só para garantir. Durante os anos de estudo da língua e ainda durante o ensino, éramos dirigidos por um senso de urgência. Era como se o relógio estivesse marcando os momentos finais da vida. Queríamos compartilhar a mensagem da Bíblia com a mesma intensidade que os Taliabo queriam ouvir, mas foi durante o ensino da Páscoa que o tempo para um deles se esgotou. Morreu de tuberculose. No seu leito de morte, ele clamava pelo Cordeiro da Páscoa. Ele não clamava por um animal. Ele disse, eu não estou pedindo ajuda aos ancestrais ou aos demônios. Estou clamando somente por aquele que Deus prometeu mandar. Ele é o meu Cordeiro da Páscoa. Ele estava deitado com a cabeça no meu colo. Ainda consigo lembrar do seu rosto. É algo que nunca esquecerei. Do seu rosto e da sua fé simples buscando a Deus. Quando ensinamos sobre a lei de Deus, os Taliabo prestaram atenção em total silêncio. Nunca ficaram tão quietos. Quando ouvi pela primeira vez os 10 mandamentos, fiquei perturbado. Então esta é a lei de Deus? Agora sabíamos que Deus não queria que adorássemos outros deuses, que não mentíssemos, roubássemos ou cometêssemos assassinato. Ele não queria que pegássemos as esposas de outros homens. Quando ouvi isso, fiquei com medo. Inicialmente, os Taliabo pensaram que os 10 mandamentos fossem uma lista de leis a serem guardadas a fim de agradar a Deus. A esta altura, um grupo de homens nos procurou, visivelmente perturbados. Eles nos contaram, estamos numa verdadeira encrenca com Deus, assassinamos um homem, cortamos ele em pedaços. Porém, naquela época, a gente não conhecia a lei de Deus. Agora que sabemos os mandamentos de Deus, não vamos quebrar mais nenhum. A Bíblia nos ensina que os 10 mandamentos revelam a santidade de Deus e que é impossível guardá-los perfeitamente. O verdadeiro propósito da lei é para nos mostrar que somos pecadores. Apenas algumas semanas depois, aqueles mesmos homens voltaram. Estamos bem encrencados, pois agora sabemos os mandamentos de Deus, mas ainda não conseguimos guardá-los. Eles nos disseram. O conhecimento dos 10 mandamentos os levou ao ponto de reconhecerem que eram pecadores perdidos, como a palavra de Deus diz. Continuamos ensinando do Velho Testamento e depois dos Evangelhos, quando pela primeira vez os Taliabo ouviram sobre Jesus Cristo. Eles o amaram desde o início. E então Deus veio morar com os homens, como um homem.
Nunca vou esquecer a história de João Batista quando ele apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aí pensei, o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro do sacrifício. A minha mente se abriu. Tinha que ser este, Jesus o prometido. Este Jesus nos libertaria do pecado de Satanás e da morte. Ouvimos e vimos que Jesus tinha poder sobre tudo o que nos causava medo, fome, doenças, demônios e até a morte. Depois de 6 meses, chegamos ao clímax dos ensinamentos fundamentais: o aprisionamento, julgamento e crucificação de Cristo. Enfatizamos a humilhação de Cristo quando arrancaram-lhe a barba e o espancaram. Quando levaram Jesus preso, quando o machucaram, quase não conseguia acreditar. Eu queria bater naqueles soldados. Todas essas coisas eram repugnantes para os Taliabo. Estavam perplexos e sérios, tentando compreender por que Jesus tinha que morrer. Alguns recusavam conversar, dizendo que sua esperança havia morrido. Erguemos uma cruz de madeira no centro da aldeia e colocamos uma coroa de espinhos nela. Depois que ensinamos sobre a crucificação, não nos reunimos com o povo naquela noite, encorajando-os a pensar nas palavras que ouviram naquele dia. A nossa esperança morreu pregada numa madeira. Não podia pensar em outra coisa. A gente nem conseguia conversar uns com os outros. Eu fui um dos últimos a sair da maloca do ensino. Quando saí, Mama Nama ficou lá sentado. Quando cheguei no outro dia, ele já estava lá. Parecia que tinha ficado a noite toda. Na manhã seguinte, Estevão ensinou sobre a ressurreição e ascensão de Cristo. Nessa altura, Mama Nama se revigorou. O homem merecia morrer pelos seus pecados, mas Deus proveu uma maneira de escapar do julgamento. Ele proveu a Adão e Eva roupas para se cobrirem, a Noé uma arca, e um cordeiro no lugar de Isaque. Sangue de um cordeiro foi aplicado nos portais como um escape da morte no Egito. Como o cordeiro da Páscoa, Jesus, que nunca pecou, era perfeito. Como o cordeiro tomou o lugar do filho primogênito, Jesus morreu em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Quando as palavras do anjo, "Ele não está aqui, ele ressuscitou", foram faladas, Mama Nama se levantou rapidamente e gritou: "Se isso for verdade, obrigado, Deus, a minha esperança está viva." Eu lhes contei a minha jornada espiritual. Usei pedaços de papel preto para representar meus pecados. Nasci em pecado. Quando menino, mentia, roubava, fazia minha mãe chorar. Meu pai ficou tão frustrado que me disse: ou você endireita ou sai de casa. Eu saí. Fiz meu próprio caminho e continuei pecando. Expliquei que tinha alguns pecados que só minha esposa sabia. Outros eram tão secretos que nem minha esposa sabia. E alguns que cometi que nem eu mesmo sabia. Mas Deus sabia de todos. Eu disse: vocês estão vendo meu dilema? Deus é santo. Ele não tem nenhum pecado. Eu quebrei as leis de Deus. E o pecado é como uma parede que não posso quebrar. E ela me separa de Deus. Eu mereço a punição de Deus, e não há nada que possa fazer. As minhas mãos estão vazias, mas Deus mandou o libertador para me resgatar dos meus pecados. Jesus Cristo, Deus em forma humana, levou sobre si meu castigo. Ele morreu em meu lugar para me dar vida eterna. Olha, estou limpo. Deus pregou os meus pecados na cruz. Estou livre. Ninguém disse nada por muito tempo. Então o homem sentado ao meu lado se jogou nos meus braços e chorou como um bebê. Vocês ensinaram e ensinaram. E eu pensei e pensei. Eu estava confuso e pensei: se este prometido está morto, quem restou para nos salvar? Mas daí ouvi que nem a morte o podia segurar. Então gritei: Jesus está vivo para nos salvar. Obrigado, obrigado, Deus. Jesus pagou a dívida dos meus pecados. Nunca me esquecerei daquele dia.
Um por um, os Taliabo professaram a sua fé em Jesus Cristo. Nós rimos e choramos. Ninguém pensou em comer. Ficamos nos alegrando nas grandes coisas que o nosso Deus havia feito. Até o final do dia, mais de 100 Taliabos confiaram em Cristo. Esse único dia compensou todos os anos de preparo. Foi um povo preparado por Deus, exatamente como Estevão tinha orado. Ficou provado que a fé que eles tinham era genuína. Com o passar do tempo, presenciamos o crescimento de seu amor pelo Senhor e fome por sua palavra. Testemunhamos o milagre da nova vida, o nascimento de uma igreja. Ouçam-me, eu acompanhei os estudos até hoje e a minha mente foi aberta e eu concordo com este caminho. Coloquei toda a minha confiança em Jesus e na sua morte no meu lugar. Eu entendo dessa forma. Se alguém compra uma camisa para mim, paga tudo e depois me dá de presente, eu só tenho que aceitar e usá-la, certo? Existe mais alguma coisa que eu possa fazer além de crer que Jesus levou os meus pecados e que agora eu sou livre? Não, não há nada mais a ser feito. Está tudo concluído. É verdade. Não há nada que eu possa fazer para agradar a Deus, para pagar a dívida pelos meus pecados. Eu entendi por que Jesus teve que morrer. Ele tomou sobre si o meu castigo. Não estarei mais sob o juízo de Deus. Quando se trata de coisas deste mundo, eu não tenho nada. Bens materiais nem quero mais, pois Jesus já me deu riquezas eternas. Vocês estão vendo estas mãos e pés deformados? Eu não fico mais preocupada com meu corpo como antigamente. Vocês estão entendendo? Deus me curou. Ele me curou por dentro. Se eu morrer hoje à noite, podem enterrar este velho corpo na terra, mas minha alma estará na habitação de Deus. Mas se Deus olhar para minha lepra, tiver pena de mim e disser, coitada, você é minha filha e apesar de saber que você está sofrendo, ainda não vou levá-la para casa. Mesmo assim seria grata e diria, Senhor, você é o meu Criador, estou esperando no Senhor, a minha esperança está em Deus, Ele me deu vida. Por tanto tempo procurávamos poder para não morrer. Essa maneira de viver nos prendia e não achamos a vida. Nossos ancestrais estavam enganados, muito enganados. Vivíamos nessa ilha como pessoas num quarto escuro, sem nenhuma luz. Estávamos sozinhos no escuro. E daí vocês vieram. Nós dissemos, aqueles dois têm uma luz. Meu coração me apressava e eu queria ouvir logo a história. Eu precisava ouvir a história. Eu chorava para ouvir a história como uma criança chora por comida. Daí eu ouvi e disse, agora eu sei, a parede da morte, a parede que estava entre Deus e nós, Jesus derrubou. Quando me lembro dos nossos velhos costumes, fico arrependido. Lamento o que fazíamos porque adorávamos coisas inúteis. Naquela época não havia nenhuma saída, mas agora eu estou no caminho. Havia um tempo em que eu tinha medo. Agora a morte não me amedronta porque eu finalmente entendo por que vivemos e por que morremos. Agora eu entendo por causa das palavras que vocês trouxeram. De outro modo, não haveria como eu saber sobre a vida, a morte e a jornada na qual estamos. Vocês trouxeram essas palavras e essas palavras nos deram vida. Versão brasileira, Clone.
Imaginamos que o seu coração foi tocado com o documentário que acaba de assistir. Talvez você esteja pensando, será que estas histórias só acontecem lá nos lugares distantes? A resposta é não. Na verdade, muitos missionários brasileiros e estrangeiros atravessam fronteiras geográficas e culturais para levar a preciosa mensagem da salvação nos rincões de nosso país. E mesmo fora dele, onde estão acontecendo muitas histórias semelhantes a esta. A missão Novas Tribos do Brasil tem centenas de missionários envolvidos na evangelização e assistência social a dezenas de povos indígenas. No Brasil e em 4 países africanos, muito trabalho existe para ser feito e os obreiros são poucos. Das mais de 250 tribos indígenas brasileiras, dezenas ainda não ouviram as boas novas do Evangelho. Foram criados centros de preparo especializado para este ministério. Informe-se e participe de histórias missionárias que estão acontecendo.